Pessoal, continuando os nossos estudos aqui no livro do David Chilton, Paraíso Restaurado. Semana passada nós tivemos um estudo sobre as pedras do jardim, os minerais do jardim, e infelizmente não foi gravado. Então, quem está nos acompanhando pelo canal da igreja, acaba que ficou sem esse material. Então, eu vou fazer uma recapitulação rápida para que vocês tenham uma ideia, até porque o que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com o que falou semana passada. Então, faz todo sentido a gente ter esse resumo do que foi dito na semana passada. Hoje nós vamos falar sobre a riqueza do jardim, mas eu vou partir dos minerais do jardim. Vocês vão ver que tem uma conexão perfeita entre um tema e outro. Vamos abrir a palavra de Deus lá no último livro da Escritura, Apocalipse capítulo 21, bem no finzinho mesmo do livro de Apocalipse. Apocalipse 21. Um texto que fala sobre a Nova Jerusalém, sobre o céu, a partir do verso 16. Apocalipse 21, a partir do verso 16. A cidade era quadrangular, de comprimento e largura iguais, e mediu a cidade com a vara até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura são iguais. Mediu também a sua muralha, 144 côvados, medida de homem, isto é, de anjo. A estrutura da muralha é de jaspe. Também a cidade é de ouro puro, semelhante a vidro límpido. Os fundamentos da muralha da cidade estão adornados de toda espécie de pedras preciosas. O primeiro fundamento é de jaspe, o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônio, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o décimo de crisópraso, o undécimo de jacinto e o duodécimo de ametista. As 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro, com vidro transparente. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti o privilégio que temos tido durante essas semanas de estudarmos a Tua palavra, especialmente a revelação do jardim até a cidade prometida que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Senhor, porque é privilégio, de fato, poder tratar sobre questões tão gloriosas em tempos onde, quando se vai falar de riqueza na Escritura, geralmente as pessoas só pensam na riqueza própria com fins temporais, Senhor Deus, e baixos. Nós estamos falando aqui sobre riquezas eternas e para fins eternos, Senhor. Então, nós agradecemos a oportunidade e pedimos que o Teu Espírito, mais uma vez, nos conduza nos estudos de hoje e assim nós possamos ser edificados na Tua santa lei. É assim que nós oramos em Cristo. Amém. Falar de pedra preciosa, de joia, né, geralmente enche os olhos das mulheres. Hoje é muito mais difícil. Geralmente as mulheres hoje elas têm pouco acesso à joia. Se tem muito é semi-joia, é uma joia mais fina, mais leve, porque é muito caro, né, você comprar uma pedra preciosa. Então isso ficou muito restrito a pessoas extremamente ricas. E isso demonstra que o problema monetário, o problema dos recursos, ele tem ficado cada vez mais sério. Não era incomum você ter pessoas de classe média que tinham suas joias, né? Me lembro da casa da vovó, teve inclusive um problema sério de um roubo, de um cofre, já deve ter uns 25, 30 anos. Eu me lembro, era pequeno, mas eu me lembro que pularam um muro, a pessoa sabia exatamente onde estava o cofre, bateu muito no cofre para poder estourar um cofre, né? Isso. E conseguiu levar as joias, que era fruto de trabalho da vida inteira, né? Mas você tinha, mesmo trabalhando na vida toda, você tinha acesso a joias. E tem algumas, né, para você utilizar em momentos especiais, tem umas mais
simples para usar no dia a dia, hoje é praticamente impossível e também inviável. Porque você andar com joia no tempo de hoje, você vai ser roubado e muito provavelmente você pode ser até morto. Perder a vida por conta de joias. Mas a joia, ela foi buscada por muito tempo e ainda é, quem pode tem, porque ela em primeiro lugar, não pensando no valor monetário, né, o valor financeiro, mas é porque é muito bonito. Por mais bem feita que seja uma pedra de semi-joia, ela não é a mesma coisa. Ela nunca vai ser. Né? E o acabamento que as pessoas dão a uma joia é muito superior quando é uma joia fina, porque o valor que está naquela peça compensa o custo daquele acabamento. Então fica muito bonito, chama muita atenção. Todo mundo deixa os olhos quando vê um diamante, né, uma peça de ouro. É uma coisa muito bonita. Foi? Deixaram? Ainda tem até hoje? Então, esse desejo que a gente tem pelas joias é uma coisa natural. Porque quando Deus criou o mundo, lá em Gênesis, como a gente já leu algumas vezes, Gênesis 2, você tem uma sequência de pedras preciosas que estavam no jardim. Como a gente viu semana passada, a gente está recapitulando, essas joias estavam meio que na superfície, não era nada difícil de você ter acesso. Então você imagina, você estava andando e tinha lá sardônio, berilo, bidélio, ouro, jaspe, estava tudo lá à disposição, porque Deus fez um jardim, mas você precisava construir uma cidade e você tinha que ter recursos. Né? Então, os recursos minerais eram abundantes. E o homem iria trabalhar com esses recursos, ele ia aprender engenharia, ele ia aprender arquitetura, urbanismo, ele ia desenvolver essas coisas tendo o recurso farto. A diferença é essa. Depois, quando veio a queda, a diferença não foi o trabalho, como muita gente pensa, a gente já trabalharia antes para desenvolver essa cidade que foi pensada por Deus. A gente sairia, o jardim seria uma cidade-jardim, por isso que é tão bonito, uma cidade que tem muito verde, né? João Pessoa é uma cidade bonita, porque você olha assim, em qualquer lugar você tem uma vista, você tem muito verde. A cidade que preservou a mata. É a segunda cidade mais verde do mundo. E isso chamava muita atenção, né? As cidades seriam assim, muito mais bonitas do que João Pessoa. Então essas pedras que estavam abundantemente lá, as deixaram de estar em primeiro lugar porque o homem foi expulso do jardim, mas o jardim permaneceu. E aí depois, quando veio o dilúvio pegou com a força das águas e propositalmente Deus pegou com todos esses minerais que estavam acima da terra, ele fez com que os minerais fossem jogados para baixo da terra. Então hoje para você conseguir encontrar qualquer tipo de mineral, né? Lá no Cariri aqui da Paraíba, os meus tios têm lá uma mineração de, qual é o nome daquele? Betonite. E a mineração, eu fui lá ver já tem um tempo, mas tem camadas. Primeiro tem a camada de terra mesmo, né? Normal. Depois vem uma camada de um material mais esbranquiçado, que eles não sabiam para que servia. Depois eles descobriram que isso vende para fazer cama de gato, fazer lugar para banheirinho de gato, né? Vamos dizer assim, banheiro químico de gato, entre aspas. Então eles vendem para uma fábrica que faz isso aí. Começou em Boa Vista, mas em Oliveiros tem. Dentro da fazenda da família tem. Aí depois tem outra camada que tem outra serventia para brita. O cara faz brita, aí ele tem um nível de contaminação da brita. Então, para baratear, ele joga esse material no meio da brita, mistura, fica mais barato. Vende também uma segunda camada. E lá embaixo é que está a betonita. Tirando a terra, ele vende tudo. Ele descobriu que vende tudo. Mas só que você tem que ter não sei quantas máquinas, sonda. É uma confusão, né? É um negócio para descobrir é difícil. Depois para extrair é complicado, é caro, tem um monte de burocracia para você
conseguir as licenças. É um negócio complicado. Mas está lá. Então essas coisas estariam desde sempre, só que seriam muito mais fáceis de serem acessadas, né? Antes era mineral, hoje você tem que garimpar, você tem que ficar lá. Tem aquele garimpo lá de Serra Pelada, que há muitos anos está praticamente desativado, o pessoal ainda encontra. Mas o cara passa lá dias, ele encontra um tantinho assim de ouro, quase nada que ele corre para vender ali e já gastar, né? Esse pessoal que trabalha com garimpo geralmente é assim, né? Ele não tem família lá, não tem nada. Então o dinheiro que ele pega, geralmente ele gasta com prostituição, com tudo que não presta. Então o trabalho ficou muito mais duro. E a expressão da mineração, ela serve para qualquer outro trabalho. Toda vez que a gente tem dificuldade de fazer o trabalho da gente crescer, a gente tem que lembrar disso. E isso é uma consequência do pecado. Em, em dores vocês trarão o pão para casa, né? Fazendo a paráfrase lá do que Deus disse. Antes você iria trazer com o trabalho, uma coisa simples, trabalhar, voltar para casa e teria o que precisava e ainda mais, e hoje não. Hoje, para a sobrevivência, muitas vezes já é difícil. Porém, os recursos continuam na terra, Deus não tirou. Deus nos orienta, eu falei isso domingo, né? Em oração, eu disse que Deus pudesse abençoar durante a semana os trabalhadores da igreja para que no nosso garimpo, né, na nossa mineração, ele fizesse como ele fez com os apóstolos quando estavam tentando pescar. Eles passaram uma noite inteira sem conseguir pescar, um tempão lá sem conseguir pescar, e depois quando Jesus chegou, disse, joga aqui, e eles disseram, não, já joguei, jogue, e quando veio um cardume de peixe. Então que Deus nos oriente para a gente ir num cardume, né? Pra gente, já que é tão difícil, mas que Ele nos deu orientação aos crentes para a gente não errar. Então, esse período de tempo que a gente está vivendo é esse período de dificuldade, de escassez, mas não quer dizer que a gente não possa crescer, porque todos os recursos continuam aqui, só que com muito mais dificuldade do que antes. A bênção de Deus ela não é expressa simplesmente no ganho financeiro, não é verdade isso, porque se fosse verdade, as pessoas que são ímpias e ricas estariam sob a bênção de Deus, isso não é verdade, não faz sentido, né? Vinha. Então, a bênção de Deus ela não é medida pelo ganho financeiro, mas o crente que tem ganho financeiro, ele precisa atribuir isso a Deus. E o que tem um ganho financeiro menor também, todos têm que atribuir a Deus. E a gente fez esse paralelo todo, né, do jardim, passando pelo período que a gente está agora, lembrando que nesse período no Antigo Testamento em que você já saiu, né, você já foi salvo, mas ainda não chegou na Terra da Promessa, o povo estava num deserto. E o deserto que eles passaram era justamente um lugar muito próximo ao Éden, que virou um deserto por conta do pecado. Você vai lá no lugar onde era o Éden, ali perto do Iraque, só tem pedra e poeira. E lá era um jardim. 137. Acabou, era um império, um negócio lindíssimo. Acabou-se. É a maldição de Deus naquele lugar. É difícil sobreviver ali. Então, isso está para o deserto que a gente passa hoje, né? Não tá, nem está no Egito, nem chegou na Terra da Promessa. A gente vive no deserto. Mas já nos aproximando da Terra da Promessa, como nós lemos aqui em Apocalipse 21, a gente vê que a descrição da Jerusalém, da Nova Jerusalém, é justamente a descrição de uma cidade feita com os materiais lá do Éden. Exatamente as 11 pedras preciosas que estavam lá, elas aparecem aqui e aparecem não mais no jardim, né? Não era pedra você ia topar, mas já ela beneficiada. Me chamou muita atenção no finalzinho do texto, diz assim: as 12 portas são 12 pérolas, e cada uma dessas portas de uma só pérola. Você imagina aí,
Nem, não é pérola emendada, não. É uma pérola só a porta. Uma peça de pérola. E essa cidade é a cidade de Deus, né? É a Nova Jerusalém. O céu é assim, ele é coberto de pedra preciosa, belíssimo. Isso tem um motivo. Por que a gente acha tão bonito ouro, prata, rubi? Porque essas coisas têm uma beleza que aponta para a beleza de Deus. Pense que Deus poderia ter feito o mundo simplesmente funcional. Ou seja, tinha lá não precisava ser uma árvore, podia ser simplesmente uma caixa que o homem lá ia pegar a comida não precisava ser gostosa precisava ser só energética, você botava na boca, aquilo ali dissolvia, tipo um comprimido, né? Aquelas comidas que o pessoal leva para astronauta leva, né? Um comprimido, um negócio assim. Não é para ter sabor, você só come. Deus poderia ter feito assim, mas ele não fez. Ele fez vários frutos de vários sabores. Porque Deus não está preocupado só com a funcionalidade. Deus gosta da beleza, do sabor, do prazer. Deus fez assim. Então a pedra preciosa aponta para a glória e para a beleza de Deus. Vai acabar com o estômago. Se a ideia fosse que a gente vai se alimentar, ter prazer, mas você não vai sentir fome, você não vai ter necessidade, né? Você vai se desfrutando que Deus criou, mas sem ter a escassez, né? Sentir algum necessidade de ter algo. Uhum. E aí Você pode comer, na verdade, as melhores dietas são as dietas que não deixam você passar fome. como se, de fato, Ou seja, Deus a expressão, um peso muito grande a isso, tá isso, ligado? a expressão mais forte da perfeição na dieta é justamente essa. Rapaz, eu quero uma dieta que eu não passe fome. Porque passar fome é muito ruim. Então não faz sentido você pensar no céu passando fome. Não é fome que você vai sentir lá. Lá você vai sentir o desejo. Então eu estou com vontade. Porém, não o desejo pecaminoso que a gente sente aqui. Porque a gente engorda porque come não pela necessidade, come só pelo prazer. Esse é o problema da gordura, né? É porque para umas pessoas tem gente que come só para se manter vivo, não gosta de comer. Não é o nosso caso, né? Claramente se vê, não é o nosso caso. Come não, mas o cara só eu conheci gente aqui assim que não gosta de comer. Come porque é o jeito. E o outro extremo é você não estar com fome, isso não é um problema. Não é um problema você comer só quando está com fome. Na verdade, estar com fome já é um problema. É igual sede. Você deve tomar água o tempo todo para não sentir sede. Porque na hora que você sentir sede, seu corpo já está degenerando, já está sofrendo. Né? Então, você toma para não sentir sede, você come para não sentir fome. No céu, o que eu consigo ver de expressão mais próxima da perfeição, da gente continuar comendo e não ter o problema da fome, é isso. É você ter uma dieta tão bem feita que você sempre vai estar comendo sem sentir fome. E, por outro lado, não está pendendo para o exagero, porque a gula é pecado. Os minerais, o céu é como se ele não vai ter necessidade de ter mais dinheiro. Assim, se o valor não fosse algo mais relevante. Né? Isso beleza, porque Deus de fato ele desfrutasse Olha, da coisa mais. pronto, vamos pensar sobre isso agora, né? No céu, os recursos serão infinitos, não é isso? Quem vive assim é Deus hoje. Deus vive com recurso infinito. Então, para Deus, tanto faz. Para ele, tudo que ele tem, ele não vai querer perder, porque o que é dele e ele não vai perder para ninguém. Mas ele não morre de amores pelas coisas que ele tem. Porque Deus é o único ser que tem valor intrínseco.
Não existe um valor atribuído, existe um valor intrínseco. Deus tem valor por si mesmo. Então as coisas passam a ter valor por conta dele. Ele diz que as coisas têm valor. Então ele não sente falta, por quê? Porque ele é autossuficiente. Nada, ele não precisa de absolutamente nada. Portanto, todas as coisas são menores. Tem valor, ele não quer perdê-las, mas ele não morre de amores por nada, a não ser o que ele quer, é amor. No caso é a raça humana, ele decidiu amar. Quando a gente estiver no céu, a gente vai pensar com a mente de Cristo, não é isso? Então a mente de Cristo é essa. Por que a gente fica tão apegado a dinheiro? Primeiro, por conta do pecado, e segundo, porque a gente tem pouco. A gente não pode perder um centavo, porque se perder um centavo não paga as contas no final do mês. Mas um vislumbre da perfeição, do que a gente vai viver, seria uma espécie de um cara bilionário que não é avarento. Eu sei que é difícil, mas não é impossível. Deu um relato de um cara que não conheço assim de perto, mas o relato dele é muito bom. Flávio Augusto, ele é dono ele era dono daquele WhatsApp, que é um curso de inglês, e hoje ele é dono de trocentas coisas, né? Muito, muito rico, um dos maiores bilionários do Brasil. Ele se diz crente e vez por outra alguém no podcast pergunta assim, Evinha, se aquieta. Vez por outra alguém no podcast pergunta assim a ele, rapaz, Flávio, tu é tão rico, por que tu continuou trabalhando? Por que tu continuou fazendo negócio para ganhar dinheiro? Ele fez, primeiro que eu não vou fazer para perder, né? Eu não vou fazer para perder. E segundo, porque eu trabalho porque eu sou homem. Eu achei muito impressionante isso aí. Eu trabalho porque eu sou homem, da natureza do homem trabalhar. Ele disse, é claro que já faz muitos anos que é uma decisão trabalhar. Ele disse que foi a coisa mais libertadora da minha vida, foi quando eu comecei a dizer assim, eu nem preciso, mas eu vou trabalhar. Eu vou porque eu sou homem. Aí, se eu sou homem e tenho que trabalhar, o homem não vai para o trabalho para perder. Então eu vou para ganhar. Eu vou fazer negócio para ganhar. Eu não vou chegar numa negociação e ficar com peninha do outro cara. Ele vai puxar para o lado dele, eu vou puxar para o meu e eu preciso ganhar. Eu não tenho nenhum objetivo de passar por cima de ninguém. Não faço qualquer tipo de negócio, por quê? Porque eu não preciso me expor a certos riscos. Eu já tenho tudo que eu preciso, mas eu preciso continuar ganhando. Aí ele disse, por fim, porque tem muita gente que precisa de mim. A minha riqueza, a minha prosperidade, para mim, não muda mais nada. Porque assim, se o cara tem 3 bilhões ou 7 bilhões, ele mora na mesma casa, não é? Não? Mora na mesma casa. Ah, não, eu ganhei mais 1 bilhão. Mas a casa que tu já tem já é absurda, tu não usa, tu tem várias casas. O carro que ele usa já não muda mais, porque ele tem um carro que ele quer, ele já tem um avião que ele quer, ele já tem tudo que ele quer. Então, dali para frente, para ele mesmo, não muda mais nada. Mas ele diz, mas tem um monte de gente que quanto mais próspero eu fico, mais melhora de vida. Uma cadeia de pessoas que vem atrás, desde o diretor, ao gerente, ao supervisor, ao cara lá do o prestador de serviço das empresas dele, melhora quando ele melhora. Aí disse, eu não posso parar de trabalhar. É uma coisa linda, não? Eu não posso parar de trabalhar porque tem muita gente que depende de mim. É um negócio assim, é outra perspectiva de vida. Pô. Enquanto o outro. Aí, esse cara continua sendo cada vez mais bilionário. E o pobre, ele diz assim: eu só queria passar no concurso. Tudo que ele queria era passar no concurso, pegar 10 mil reais. Aí ele passa no concurso, ganha 10 mil reais. Aí ele começa a ficar insatisfeito, porque é pouco dinheiro. Mas ele não quer se arriscar e fazer outra coisa, porque pelo menos ele garantiu os 10 mil. Aí todo o objetivo da vida dele é chegar na aposentadoria para receber os 10 mil sem trabalhar. É só isso. A vida da maioria das pessoas é essa. O cara estuda para arrumar um emprego.
arruma um emprego, fica insatisfeito com o emprego, vive metendo pau no patrão, o salário não presta, nada presta. Ele não se arrisca, é tão ruim o patrão dele, fala o seguinte, bota um CNPJ nas tuas costas e vai tentar a tua vida. Se não, isso, né? E ter o pagamento justo pelo seu trabalho é muito bom. Mano. E ter cada vez mais é muito justo e muito bíblico. Só que o caminho para você chegar nisso aí é duríssimo. Porque o funcionário tem hora para começar e hora para terminar. O dono não tem. O funcionário, no final do mês, ele cobra o salário. O dono, às vezes, não chega o final do mês, não tem salário. Porque ele precisa pagar a folha e às vezes não tem para ele. Então, tudo isso envolve coisas muito preciosas, assim, né? Que a gente só vai se livrar desses problemas no céu. Então, o céu, voltando para o que a gente estava falando, é o lugar onde os recursos são infinitos e, consequentemente, você vai, fazendo um paralelo com o Flávio Augusto, ele é um cara que tem um pensamento semelhante, né? Distante, mas semelhante ao que a gente vai ter no céu. Eu tenho tanto, que assim, para que eu vou brigar contigo por dinheiro? É só desfrutar, pô. É só desfrutar. Ah, mas por que vocês continuam trabalhando? Você tem outra coisa para fazer? Não. Eu tenho que trabalhar. Trabalhar é o que a gente faz. Se eu parar de trabalhar, eu deixo de ser gente. Né? Até porque não tem aposentadoria no céu, não tem velhice, todo mundo vai ter um corpo perfeito pro resto da vida, então a gente vai continuar trabalhando. Fechando isso aqui, isso é a recapitulação da aula passada. Muito provavelmente não vou conseguir, vai nada, tratar sobre o assunto de hoje. Mas vamos lá. Eu queria falar com vocês sobre o valor do dinheiro. Como é que a gente encontra o valor do dinheiro? Primeiro, não existia dinheiro antigamente. E se existia, era a troca de bens valiosos. Por exemplo, o mais comum era você trocar mercadoria, certo? Mas depois você for se percebendo que você tinha que ter uma espécie de poupança e as pedras preciosas, começou-se assim a ideia da joia, era primeiro para você guardar um valor, a reserva de valor. E o ouro passou a ser assim, uma espécie de reserva de fundo fiduciário, do fundo monetário universal, pelo seguinte, porque você tem ouro em muitos lugares, o ouro tem um valor percebido universal, e o ouro, ele não tem como você replicar. Você não tem como ir num laboratório e fabricar ouro. É o ouro que tem uma reserva que Deus colocou no mundo, que deve ser uma coisa assim absurda, que a gente não faz nem ideia de quanto ainda tem, mas é muito difícil você extrair, por isso que ele se torna valioso e todo mundo acha bonito. Então você começava a guardar ouro. Por muito tempo foi assim. A reserva de valor era em ouro. Para vocês terem uma ideia, até 1931, para emitir uma moeda de dólar, tinha que ter este valor guardado em ouro. Então, quando se tinha, por exemplo, $20, dólar era uma medida de peso. Na Bíblia é assim também, sabia? Abra aí, por favor. Levítico 19, 35 a 37. Levítico 19, 35 a 37. Quem achar, pode ler. Não cometereis injustiça no juízo, nem na vara, nem no peso, nem na medida. Balanças justas, pesos justos, efa justo, e justo nem tereis. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito. Por isso guardareis todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e os cumprireis. Eu sou o Senhor. Balança justa. A balança para medir a riqueza. Certo? Então, como é que o dinheiro ele era medido? Em peso. Pode ver que até a moeda argentina até hoje é chamada de peso.
que não pesa mais nada, né? Não vale mais nada. Mas é chamada de peso. Porque antigamente era assim. Tudo era medido em peso. Provérbios 21, Eric, dá uma olhada. Aliás, Provérbios 11, 1. 11, 1. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Guarda essa informação. Balança enganosa é abominação ao Senhor. Ou seja, se o dinheiro ele era, ele era medido em peso, a balança que pesava mais do que estava ali, ela estava roubando o dinheiro, ela estava ou supervalorizando o dinheiro ou diminuindo o valor que aquele dinheiro tinha ali. Você botava 10 gramas de ouro, pesava 20, o cara tá. Para comprar, né? Para vender, Para vender a balança era outra. Troca a balança e agora para vender. Então o cara pesava de mais ou de menos. Aí o Senhor diz, ó, balança injusta é abominação. Você ter um dinheiro que não pesa o que é o real, tá errado. Guarda esse conceito, né? Então até 1931, o dólar, que não era uma moeda americana, o dólar vem da Espanha, passou a circular nos Estados Unidos e lá virou a moeda oficial. Para você emitir, o dólar tinha que ter lastro em ouro. Se eu não me engano, a medida era 20 dólares, tinha um valor em ouro, que era o valor mínimo do ouro, certo? O que foi que mudou? Quando chega na guerra, aí por que isso é tão importante? Porque o teu dinheiro valia exatamente o que o ouro valia. Como o ouro não tem tantas variações, né? Ele é uma coisa mais. E ele é uma reserva de valor em si mesmo, que o ouro você derrete, você tem ele, transforma ele numa joia. O ouro tem valor nele mesmo. Um pedaço de papel, uma nota de R$ 200. Uma nota, o papel, aquele papel que é feito ali, vale R$ 200? Não. É um pedaço de papel com tinta. Então o que tem ali, na verdade, é uma promessa de valor, não é valor. Não pesa, a nota não pesa 200. Agora, até ali, você tinha, para cada dólar, tinha que ter tanto no banco lá guardado de ouro. Então o dólar pesava o que o ouro pesava. Era só um símbolo do que estava no banco. Para ninguém ficar andando com ouro, né? Não fazia sentido você estar andando com ouro, ficava com um saquinho de ouro, toma aqui 2 gramas, aí paguei, aí 3 gramas, não fazia sentido. Faz um papel que vale aquilo ali, certo? O que foi que mudou? Prestem muito bem atenção, isso é importante demais. Quando, quando chegaram as guerras mundiais, desde a Primeira Guerra, você tem a necessidade de uma guerra, você tem necessidade de comprar arma, mandar fazer tanque, munição. É um gasto absurdo. E os Estados Unidos, né, tanto na primeira quanto na segunda, sempre queria ganhar, de todo jeito, né? Aí como é que você vai para uma guerra, você está totalmente determinado a ganhar a guerra, mas você não tem dinheiro para bancar? Aí veio o espertalhão, né? O cara lá do, não sei se era banco, não é Banco Central que chamava lá, hoje tem outro nome, mas na época acho que tem um terceiro nome. É tipo o tesoureiro lá dos Estados Unidos. Tem um vídeo no YouTube ele dizendo isso. Que por conta da guerra eles vão começar a ter moeda fiduciária e vai suspender essa fundamentação, né, esse lastro do dólar no ouro. Só para fins de guerra. Depois a gente volta. É temporário. 1931. Nunca mais voltou. Porque a partir dali, o governo, que é o dono da máquina de dinheiro, imagina se tivesse uma máquina de dinheiro. Aí o cara, rapaz, faltou dinheiro para pagar as contas. Liga a bichona. Faz $2.000. Fazer $2.000, não tem mais necessidade do lastro no banco. Então, no final das contas, a partir daí, o que é que aconteceu com a gente?
porque todos os outros países foram na mesma onda. O que a gente tem em mãos é um dinheiro que fere Levítico 19. Porque todo real que a gente bota no bolso, ele é produto de balança, como é que é? Balança enganosa. É produto de balança enganosa. Porque é papel que não tem lastro em peso. A moeda não é peso? Cadê o peso? Não tem. Como é, Eric? R$ 10, sai na rua, uma hora tá valendo, pode estar valendo 10, 10 vai ser R$ 10 ainda. Então, um vídeo que eu vi essa semana, o cara faz. Pra mim não importa não aumentar o valor do combustível, só bota Eu 10 só reais. botei. Pra mim, assim, Isso é uma ironia, né? Mas vocês entenderam que agora, desde então, o governo, ele simplesmente, toda vez que ele se aperta, ele liga a máquina do Banco Central e começa a imprimir dinheiro. Qual é o problema disso aí? É porque se tem muito dinheiro sendo impresso, um negócio que tem muito no mercado, ele tende a se valorizar ou se depreciar. Por exemplo, por que a pedra de paralelepípedo é muito mais barata do que uma pedra de ouro? Quem é que tem mais abundantemente? Ouro ou paralelepípedo? Deu para entender? Então, paralelo é um tipo de pedra muito mais barato, infinitamente mais barato do que ouro. Agora eu volto porque eu perguntei. Se agora o governo coloca muita moeda que não está com lastro no ouro, ou seja, tem muito, a tendência desse dinheiro é se valorizar ou se depreciar? Hã? Depreciar. É o que gera inflação. Então, nunca mais, a partir de hoje, acreditem que a inflação é simplesmente aumento de preço. Não é. Isso é o que dizem. A inflação é o aumento da base monetária. É o quanto o Estado emite de moeda, além do que poderia. Dessa forma, a inflação no Brasil gira em torno ali de 3,5 no ano muito bom, 4 e pouco, 5 no ano ruim. Isso são dados oficiais. Porque o que é que o governo está medindo? Ele pega uma sequência de produtos, mede ao longo do ano e diz: esses produtos aqui, eles aumentaram ou diminuíram tanto. Aí, no final das contas, dá isso aí, 5%. Aí você diz assim: 5%. Meu salário aumentou 8%. Logo, ganhei 3%. Ô, negoção. Só que o Banco Central dá esse tipo de informação lá no site aberto. Em média, o governo brasileiro, americano, emite algo em torno de 20%. A moeda se desvaloriza 20% ao ano. Ao ano. Se inflação é o aumento da base monetária e o aumento da base monetária é de 20% ao ano, quanto é que eu deveria ganhar a mais por ano para empatar? 20%. Eu tinha que ganhar pelo menos. Então, se eu ganho 10 mil esse ano, o outro ano eu tenho que ganhar 12, depois 12 mais 10, mais 20 e assim por diante. No ano que eu ganhava 10, eu só aumentar 10%, ganhar 11, eu não ganhei. Eu perdi 10% do meu poder de compra. Aí agora vocês vão entender. Alguém daqui que tem visto assim, sua renda até melhorar devagarzinho, mas está percebendo que ao mesmo tempo você não consegue mais. Rapaz, eu pagava as contas até com mais facilidade. Eu ganhava menos e pagava com certa facilidade. Agora eu ganho mais e o dinheiro não aparece. Mas a inflação não é 5%? E eu não tive aquele aumento, cadê o dinheiro? Porque a inflação não é 5%. A inflação é muito mais do que isso. Entenderam?
Esse é o grande, imenso problema. Para vocês terem uma ideia. Em 1994, quando o real começou, por volta ali de abril, maio de 94, um real, 1 grama de ouro era R$ 10. 1 grama era R$ 10. Dá uma olhada, tá com a internet aí? Vê aí a cotação do grama do ouro atual. Então, para comprar 1 grama de ouro era R$ 10. Foi? Deixa eu ver aqui. Cotação do ouro em reais. Em 94 era R$ 10 comprava 1 grama. O valor do grama do ouro hoje está cotado em R$ 606. 60 vezes, não é isso? Então, de 94 para cá, tu tinha que aumentar quanto a tua renda para poder empatar com ouro? Tinha que aumentar 600 vezes. 600%, 60 vezes. 60 vezes tu tinha que ganhar. Hoje, o que tu ganhava lá em 1994. Eu duvido que algum de nós tenha conseguido fazer isso aí. Certo? Então, no final das contas, o que é que acontece? O cara pega, ele juntou, né? Conseguiu juntar ali R$ 100.000, por exemplo. Eita, agora eu vou investir. Deixa comigo. Aí ele vai investir. Ele pega R$ 100.000, ele diz, o Tesouro Direto está muito bom. Porque o governo, além de ter a máquina de moer dinheiro, ele ainda faz o seguinte: estou endividado, aí eu pego, emito um papel, aí eu disse, ó, Laíla, me empresta teus 100 mil, que em 2035 eu vou te pagar 100 mil mais 14% a cada ano. Lá vai dar, por exemplo, 250 mil. De 100, eu vou te pagar 250. Aí tu, oxe, negoção. É negócio demais, que eu vou 14%. Só que ele já te ferrou com quanto? Da base monetária. Não foi 20? Então, dos 20, dos 14 tu ia pensar em ganhar, tu já perdeu quanto? 6. 6. Aí sabe o que, é que ele vai fazer? Lá quando tu for receber o teu dinheiro, ele vai cobrar imposto. Imposto sobre a perda. Porque ele disse, não, eu lhe paguei 14%, só que você teve ganho de capital. Se você teve ganho de capital, você tem que pagar imposto de renda. Aí o cara, não, mas tudo bem, né? Eu tinha 100, estou recebendo 250, vou pagar ali 27,5% de imposto de renda, tranquilo, tá zerado. Só que tu não ganhou, tu perdeu. O dinheiro é muito maior, mas os 250 mil lá não compram os que os 100 compram hoje. Ou seja, juro negativo. No Brasil, não tem como ganhar dinheiro, a não ser que só tem uma forma de ganhar, de gerar capital mesmo no Brasil, num país como o Brasil. É se você ganhar mais de 20% por ano. Quem é que ganha mais de 20% por ano? Só empresário. Alguns empresários, né? Algumas empresas dão mais de 20% por ano. Todo o resto da população, o que é que faz? Sobrevive. A gente vai melhorando um pouquinho, a gente pensa que está. Mas é porque a gente está trabalhando mais, quebrando a cabeça, fazendo o que a gente não fazia. Aí a gente vai sentindo uma melhora na vida da gente, não é porque a gente está sendo bem remunerado, é porque a gente está dando os pulos do gato da gente para ganhar mais do que o governo leva. Só que o nome disso é balança enganosa. Você trabalha, o acordo é você ganhar tanto, chega lá, o governo toma do seu dinheiro. Então, toda essa situação que a gente passa no Brasil hoje, você trabalha, 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 corre, corre, corre. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro? Você não consegue ver o danado do dinheiro. Ou às vezes vê, você tá dando, nossa, eu tô ganhando bem.
mas não sobra, porque todo ano tu melhora um pouquinho, mas vem lá a inflação e leva. Diz aí. Estava pensando nessa questão se você tivesse 94, se o salário fosse pegar o mesmo ano R$ 100, isso aí, uma coisa assim. Vamos ver aqui. Atualmente, se você tivesse Salário mínimo, 1994. R$ 64, já passou para 70 em setembro. ou seja, se você tivesse esse valor em ouro, Ce- você veja só, R$ 64 o cara sobrevivia. O cara, quanto é o salário mínimo hoje? 1.518. Provavelmente o cara com 1.518 passe mais necessidade do que com R$ 64. quase nessa necessidade que você fosse do valor do ouro, né, naquela época, se fosse um comparativo, você tem 60 vezes mais, digamos, né? O É, salário mínimo era para ser tipo, das 60 e poucos vezes 60, vai dar muito mais. 3.600. Ou seja, só aí dá para ver uma comparação. R$ 64 vezes 60. 3.840. Era para ser o salário mínimo igual ao de 94. Se tivesse o ouro, você teria esse valor hoje, né? Digamos assim. Exato. E a moeda você perdeu 50%. Exatamente. Aí veja só, o dólar também não está atrás, não. O dólar lá atrás, se a conversão do dólar de 1971, quando saiu da base do ouro, para hoje, o dólar deveria valer R$ 10.000. Só vale R$ 5 e pouco. Será que deu uma quebrada grande? E assim, todo o dinheiro que a gente bota no bolso é muita fé. Só que não é fé em Deus, né? Porque fé em Deus é muito bom. É muita fé no governo. Porque vocês se lembram que eles estão emitindo moeda, não está lastreado, não tem nada guardado no banco. E eles estão só dizendo assim, não, pode pegar o dinheiro aí que vai dar certo. Vai dar certo. Lula dizendo, pode pegar seu dinheiro, vai dar certo. Confia no ladrão. Então, isso é um negócio terrível, irmão. E por outro lado, a gente não tem muito o que fazer, né? Você não tem. Vai desesperar? Não vai. Tem, tem que estar ciente dessas coisas, não é para desanimar, não. É para saber como trabalhar. Eu tenho que trabalhar para ganhar mais do que eu pensava antes, né? Se antes eu achava que qualquer coisinha dá, agora não dá. Eu preciso trabalhar mais ainda, ser mais inteligente ainda, porque o que eu perco é muito mais do que eu achava. Mas qual a esperança? A esperança está aí. Abra aí, por favor. Eclesiastes 2:26, para a gente terminar. Eclesiastes 2:26. Quem achar pode ler. Achei, Pode ler, Eva. porque Deus dá sabedoria, conhecimento e prazer aos homens que lhe agradam, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajude e amontoe a fim de dar aquilo que agrada a Deus. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Que coisa maravilhosa, né? Então, os que estão promovendo a balança enganosa, que estão emitindo dinheiro para desvalorizar o dinheiro, para que a gente passe mais necessidade, precise mais do governo, estão achando que estão abafando aí, né? Estão ganhando e fazendo todos nós de besta. Só que o que Deus promete é isso aí. Eles vão correr, 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 juntar riqueza para depois fazer, sabe o quê? Entregar aos crentes. Se tem dúvida que isso vai acontecer, já aconteceu. Quando Israel saiu do Egito, né, pobre, miserável, escravo, trabalhou feito condenado, 400 anos, não tinha dinheiro para nada. Só sobrevivência. Aí Deus fez com que os egípcios entregassem joias. Muito provavelmente ouro, bidélio, todas essas joias que a gente acabou de ver. Eles saíram do Egito cheio de joias. Sem trabalhar.
Isso não quer dizer que no céu a gente vai ter sem trabalhar, isso quer dizer que isso é salvação. A salvação Deus nos dá uma riqueza incomensurável sem a gente trabalhar, porque a salvação é de graça. Só que depois que ele deu as ferramentas, ele disse ao homem que ele deveria utilizar os recursos. Sabe o que foi que o povo fez logo em seguida? Lembram? Um bezerro de ouro. Com as joias que Deus deu, eles fizeram um bezerro de ouro. A gente tem que ter cuidado, porque os recursos que Deus nos deu, hoje, a gente pode glorificar a Deus com eles ou fazer um ídolo. Algo interessante para semana passada que depois que o pessoal aqui, até quando o pessoal estava no deserto, Deus lembrou aí do Éden, do maná, que é da cor do pidete. Isso. No, no, no deserto eles comiam maná que era da cor do bidélio, branco. Então, sempre Deus fez eles lembrarem do Éden. E hoje a gente tem muita coisa, né, que lembra o Éden. Todas as coisas bonitas que a gente vê, montanhas, o céu, animais, mata, tudo lembra o Éden. E as riquezas que a gente ainda vê, o homem consegue muita coisa, né? Você vê a capacidade que o homem tem de fazer pontes enormes, né? A gente está vivendo uma revolução com inteligência artificial, né? Tanta coisa o cara consegue fazer com inteligência artificial, assim, com uma rapidez gigantesca. A gente produziu esse material do saltério, né? Boa parte foi com inteligência artificial. Eu estou tendo uma experiência assim, simples, mas muito boa. Um aplicativo que é uma agenda. Antes eu tinha que ficar lá procurando na agenda e escrevendo os compromissos. Hoje eu falo para ele, ó, terça-feira eu vou ter uma reunião com o advogado da escola, tal hora, em tal lugar. Agende para mim. Me avise um dia antes, 2 horas antes, 1 hora antes. Eu falo, ele junta lá, prepara o evento e é um dia antes, 2 horas antes, 1 hora antes, ele começa a mandar mensagem para mim, para eu não esquecer. Coisa simples, né? Mas é dola. De graça. Um monte de coisa a gente consegue fazer hoje. A gente adianta, a gente tem menos custo por conta da inteligência artificial. O celular em si, né, alumínio, cobre, só para ver nem são assim, tão, digamos, Nobre demais, nobres, né? né? É, se tivesse os materiais nobres, né? Pois é. Semana que vem a gente continua, se Deus quiser. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti por nos dar mais uma vez este privilégio de ouvirmos a Tua palavra, nos falando de coisas tão interessantes e que falam tanto ao nosso coração. Abençoa, Senhor Deus, a cada um de nós possamos voltar para a nossa casa em paz. Abençoa também os irmãos que vão ouvir estas aulas posteriormente, suas famílias e os seus corações, Senhor. Que o Senhor nos guarde, Senhor Deus, de sermos avarentos e também nos guarde de sermos preguiçosos, mas que trabalhemos sempre com a consciência que o Senhor é o Deus do ouro e da prata, e o Senhor dá a quem quer. Ó Senhor Deus, ser propício a nós precisamos de Ti, inclusive nos bens materiais. É assim que nós pedimos em Cristo. Amém.